Eu acho que eu vou inaugurar uma nova regra aqui no canal toda vez que eu for falar de filme, livro ou série de vampiro. Pra mim, pra qualquer história de vampiro funcionar, ela tem que atender a três requisitos, é o mínimo. Primeiro, tem que ter um vampiro bicha pelo menos, porque pra mim vampiro hétero é uma coisa impraticável e inverossímil. Segundo, precisa ter sexo ou pelo menos uma sensualidade, porque vampiros eles são seres mais carnais, mais sedutores. E terceiro, tem que ter pelo menos uma criança vampiro, só porque isso me dá um medo do caralho. E felizmente, Salem, ou A Hora do Vampiro, cumpre a dois desses três requisitos, então eu aprovo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos analisar a grande obra vampírica do Stephen King, o livro que reimaginou o que aconteceria se o Drácula fosse para os Estados Unidos. A gente vai comentar um pouquinho sobre Salem, ou A Hora do Vampiro, ou Vampiros de Salem, ou Salem Slot, enfim, são muitos nomes. E só lembrando que esse vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de A Torre Negra. Por mais que ele não traga o Roland Deschain ou nenhum dos outros personagens que a gente já conhece ali da saga, ele acaba introduzindo uma figura que vai ser muito importante para os próximos livros da série. Então, fiquem atentos. Mas antes da gente conhecer o primeiro protagonista escritor do Stephen King, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Conhecido como o mestre do horror por muitos, o Stephen King é responsável por uma vasta gama de criações ao longo dos anos, desde adolescentes com poderes telecinéticos até palhaços assassinos vindos do espaço sideral. Só que em 1975, ele voltou os olhos dele para uma figura mais clássica, que é o vampiro. Salem foi o segundo livro publicado pelo Stephen King, logo ali na esteira do sucesso estrondoso de Carrie a Estranha. Só que a ideia para essa história veio de um pouco antes, de quando o King ainda estava na faculdade e escreveu um pequeno conto chamado Jerusalem's Lot, que está presente nessa antologia aqui, Sombras da Noite. A ideia original do King era mostrar o que aconteceria se o Drácula aparecesse nos Estados Unidos no século XX. E a partir daí ele foi criando a mitologia de Jerusalem's Lot, uma pequena cidade no interior do Maine que acaba se tornando o palco dessa grande invasão de vampiros. Ele primeiro escreveu o conto que eu mencionei, o Jerusalem's Lot, que se passa algum tempo no passado e vai dando algumas pistas dessa mitologia. E depois essa ideia foi amadurecendo e acabou virando Salem. O livro se passa nos dias atuais e apresenta o Ben Mears, que é um escritor que está voltando para a cidade natal. E, gente, quando eu digo dias atuais, é década de 70, quando esse livro foi escrito, então já faz um bom tempinho, tá bom? E é óbvio que a gente descobre que essa cidade é Jerusalem's Lot. Só que aqui a gente também descobre que os moradores passaram a apelidar o lugar só de Salem, igual a cidade que ficou bem conhecida por causa do julgamento das bruxas. E a ideia principal do Ben é justamente escrever um livro sobre uma grande mansão que fica no coração da cidade e que já foi palco de alguns eventos muito macabros, inclusive um evento muito traumático do passado e da infância do próprio Ben. Só que ele não é o único intruso a chegar na cidade. Bem no começo do livro, a gente sabe que um homem muito estranho chamado Richard Straker comprou a propriedade, a mansão mal-assombrada que fica no centro da cidade, e pretende transformar ela numa loja de antiguidades, junto com um sócio dele, que é uma figura que mal aparece no livro e que se chama Kurt Barlow. Aos poucos a gente vai conhecendo mais da cidade e também descobre que a chegada desses três forasteiros traz alguns eventos muito bizarros e sinistros. Crianças começam a desaparecer, os animais ficam mais agitados e a própria população local está numa espécie de revolta coletiva, e logo você vê amigos e vizinhos brigando entre si. Não é surpresa para ninguém, mas o Stephen King é conhecido por fazer muita história de grandes proporções, tratando de muitos personagens, seja em um grupo de pessoas, uma cidade ou até mesmo um país. A gente já viu isso em It, em A Dança da Morte, em Sob a Redoma, e aqui ele faz a mesma coisa,
Só que o que me impressiona é como ele consegue fazer isso de uma forma sucinta. Enquanto esses livros que eu citei têm mais de 1000 páginas, Salem é um livro muito menor, até porque ele foi publicado logo no começo da carreira do Stephen King e ele não podia se arriscar a fazer uns livros maiores, até por questões de custo e coisas do tipo. Então ele consegue criar essa ambientação e esse senso de comunidade em menos de 500 páginas. A gente tem um panorama geral de Jerusalem Slot, além de conhecer um pouco mais das pessoas que vivem lá e até ter um vislumbre de como funciona a política e a economia da cidade. E tudo isso acontece enquanto ele ainda desenvolve alguns coadjuvantes que são muito importantes para a própria narrativa. Eu podia me estender muito tempo aqui e falar de todos eles com muita dedicação e com muita profundidade, só que eu quero citar três. O primeiro deles é o Mark Petrie, que é um garoto da cidade e que acaba vendo um amiguinho da escola dele se transformando em vampiro. Eu gosto que, mesmo no começo da carreira, o Stephen King tem uma certa delicadeza muito interessante na hora de trabalhar esses personagens que são crianças ou adolescentes. E eu gosto muito da figura do Mark aqui nesse livro, principalmente de como ele toma a dianteira lá na segunda metade da história. Ele acaba se tornando, lá mais pro final, um dos co-protagonistas do livro junto com Ben Mears. E eu gosto muito dessa dinâmica porque você vê esses dois personagens que são muito diferentes, que têm uma grande lacuna de idade, mas que também possuem um inimigo em comum. Então eles precisam se entender e achar uma forma de derrotar essa ameaça. Outra personagem que eu gosto muito aqui é a Susan Norton, que é uma mulher bem jovem, mas cheia de sonhos. Ela tá vendo o espírito dela cada vez mais aprisionado por uma cidade pequena e você vê essa vontade que ela tem de sair dali, de conhecer o mundo, de descobrir novas coisas. Então não é surpresa pra ninguém que ela acaba ficando com o Ben. Eu acho essa personagem bem impressionante, principalmente se a gente para pensar um pouco na época em que esse livro foi escrito e em todo o contexto que existia ali por trás. Ela é uma protagonista feminina muito forte, que é sempre ativa nas situações e que está sendo constantemente colocada à prova, principalmente lá na segunda metade do livro. Eu gosto muito do arco dela aqui e eu acho igualmente foda e trágico. Por fim, tem outro personagem que, como eu mencionei, vai se tornar mais importante na Torre Negra, que é o Padre Callahan. Ele é o padre da cidade e dá pra ver que ele tá passando por uma certa crise de fé, mas ao mesmo tempo ele tá buscando uma forma de tentar superar isso. E quando os vampiros aparecem na cidade, ele meio que vai lá ajudar a resistência. Acontece que nesse livro ele é uma figura bem coadjuvante. É quase como se o arco dele fosse um prólogo pro que a gente vai ver em A Torre Negra, envolvendo o personagem. Eu não quero dar muito spoiler, mas eu gostaria de dizer que é um arco muito interessante porque você vê ele sendo quebrado, ele sendo pisoteado e essa crise de fé dele só aumentando. E eu gosto disso. Talvez seja um personagem meio clichê, porque a gente já tá cansado de ver pastor e padre tendo crise de fé, principalmente em filme e série de terror, mas eu acho que o Stephen King consegue escrever ele com uma personalidade muito forte. Seja por ele ser mais racional, ou até mesmo por outros pensamentos que são inseridos ali na narrativa, e eu tô curioso para ver todo o arco de redenção desse personagem em A Torre Negra. Quanto ao grande vampiro que chega na cidade, desculpa pelo spoiler, mas é o Kurt Barlow, o que é o sócio do Richard Straker. E lá a gente descobre que eles têm uma dinâmica hierárquica muito diferente do que se espera. Na verdade, o Kurt é o grande vampiro, é o grande mestre, e o Richard é o servo dele, é quase o familiar. E tá ali na cidade tentando fazer todos os arranjos para que o vampiro possa viver confortável. E aqui eu preciso fazer um parêntese rapidinho, mas eu já tinha visto a adaptação do Tobe Hooper antes de ler o livro. E lá o Kurt é um vampiro bem monstrengão, daqueles que é muito inspirado pelo visual do Nosferatu. Então, quando ele apareceu no livro, foi uma surpresa pra mim. Aqui, ele é aquele vampiro clássico, que é meio charmoso, meio sedutor, que tem toda uma pompa e uma imponência. Eu gostei disso, principalmente porque eu gosto muito desse arquétipo, mas de início foi um pouco estranho, principalmente porque eu já tinha construído toda a ideia do vampiro que parece a Carla Zambelli na minha cabeça. Eu gosto que ele parece um sucessor natural de figuras como Drácula ou como o vampiro Lestat. E ao mesmo tempo, eu acho interessante a adaptação.
Aqui no livro ele tem mais coisa para fazer. Só que no filme, na minissérie, na verdade, ele consegue ser imponente só com o visual. Só de você olhar, você já tem medo dele. Ao mesmo tempo, eu acho que ele é só o catalisador de toda a desgraça. Ele é quase uma ameaça secundária, porque o que é mais importante em Salem é você ver justamente os moradores sendo transformados em vampiros e como isso acaba destruindo todas as dinâmicas da cidade. Amigos se tornam inimigos, vizinhos começam a entrar em guerra. É aqui que está o principal componente de horror do livro e é o que torna essa história tão densa. E é quase uma sensação de pavor crepitante, de algo que vem se arrastando lentamente. Porque de início você tem um ou outro personagem que é transformado em vampiro e aos poucos você descobre que a cidade inteira está infectada. Então consegue construir um senso de pavor que é sempre crescente. Funciona quase como um livro de epidemia e eu gosto bastante disso, para ser muito sincero. Um ponto que eu queria falar aqui é que, beleza, esse é o segundo livro do Stephen King, mas já dá pra perceber o monstro que ele seria, é óbvio, num bom sentido, e que a gente conhece hoje. Eu não sou muito de julgar escrita. Geralmente, quando eu vou ler o livro, o que mais me interessa é a narrativa e como aquilo vai me envolver. Mas eu acho esse livro um exemplo fascinante, porque aqui o King consegue fazer algo monumental numa escala relativamente pequena. É aquilo, ele consegue desenvolver toda a cidade, a comunidade, as pessoas, o senso de tensão, tudo isso eu já falei e eu acho que é o grande ponto alto do livro. Mas ao mesmo tempo me surpreende que ele consegue ser muito lírico. Eu não sei bem se essa é a palavra, mas por enquanto tá servindo. O King consegue dar uma análise profunda da tragédia que se abate sobre essa cidade, ao mesmo tempo em que ele usa de uma escrita quase que poética para determinar como o medo está se infiltrando entre as pessoas que não foram transformadas em vampiro. E isso é algo que eu acho muito bacana nesse livro. Tem um trecho aqui que eu quero ler que eu acho sensacional e que vai exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Aos 8 anos, ele fizera parte de uma equipe de escoteiros. A sede ficava a 1 quilômetro de distância, e a ida pela estrada era tranquila, enquanto o sol da tarde ainda brilhava. Mas na volta à noite começava a cair, liberando as sombras que cruzavam a estrada em longas formas. E quando as reuniões eram mais animadas e acabavam tarde, ele precisava voltar no escuro, sozinho. Sozinho, sim, essa é a palavra mais terrível de todas. Assassinato não chega aos pés, e inferno é apenas um sinônimo inferior. É isso, a narrativa do King é muito boa, mas ao mesmo tempo a escrita tem algo a mais, tem algo quase poético, é muito bonito. E eu fiquei realmente impressionado porque, tendo lido muita coisa do King, ele é um cara que é muito descritivo, ele pode ser um pouco verborrágico, mas eu não costumo ver ele floreando tanto a própria escrita. E aqui ele consegue fazer isso de um jeito muito bom. É quase um contraponto a outras obras dele, principalmente o que veio depois, e ele já se tornou um dos meus queridinhos. Ele tá ali no meu top 3 junto com O Cemitério, que é meu livro favorito dele, e A Dança da Morte, que eu já comentei aqui, e que é outro livro que eu gosto bastante. Então, eu realmente fiquei muito feliz de conhecer essa história, mesmo já tendo visto a adaptação dela antes. E é aquilo, se você ainda não leu, eu realmente recomendo, porque é muito interessante e vale a pena pelo menos para ver o Stephen King tomando conta dos vampiros, que são esses monstros clássicos e que a gente já conhece muito bem da cultura pop. Poor little boy. You can do nothing against the master. Agora, dois adendos importantes que eu preciso fazer. Primeiro, eu queria recomendar que vocês lessem os contos Jerusalem's Lot e A Saideira. E os dois estão presentes nesse livro aqui que eu já citei, que é Os Sombras da Noite, que foi a primeira antologia de contos publicada pelo Stephen King. As duas têm como ponto de partida a cidade de Salem, só que elas se passam em momentos completamente diferentes. Jerusalem's Lot, como eu disse, é uma espécie de prequel, se passa muitos anos atrás, mais precisamente 1850, e já vai trabalhando um pouco mais da mitologia da cidade. Pra quem não sabe, tem aquela série que estreou no ano passado e que foi muito bem comentada, Chapel Waite, que conta com o Adrian Brody,
e essa série foi baseada nesse conto. Já A Saideira é um conto que se passa depois de Salem, serve quase como uma espécie de epílogo e serve para mostrar como que a cidade se tornou um antro maligno e que as pessoas preferem evitar. Além disso, Salem já foi adaptado algumas vezes e eu vou falar um pouquinho dessas adaptações aqui. A primeira delas foi uma minissérie de 1979, dirigida pelo Tobe Hooper, com só 2 episódios. Só que aí depois eles editaram esses episódios e deixaram juntos e parece um grande filme de 3 horas. A série se chama Os Vampiros de Salem e ela é até bem fácil de se encontrar. Eu gosto dela, eu acho ela muito interessante, eu gosto muito do apelo visual que o Tobe Hooper insere aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que as 3 horas são cansativas e principalmente muitas coisas que poderiam ser cortadas e podadas ali para ficar um livro, para ficar um filme mais interessante. Dito isso, se você tem interesse em assistir, assista, eu acho bom, eu gosto do vampirão, é meio Nosferatu e, enfim, é realmente bom. A série rendeu uma espécie de continuação espiritual que tem um roteiro original e que não é baseado em nada do Stephen King, que se chama Os Vampiros de Salem, O Retorno. Saiu em 1987 e foi dirigido pelo Larry Cohen. E eu assisti essa semana e eu achei. Ok, é interessante, tem velhas vampiras e elas são incríveis, mas nada muito a acrescentar. Depois disso, em 2004, ainda teve uma série de TV produzida pela TNT que conta com o Rob Lowe como protagonista. Essa eu realmente não vi, mas do que eu li de reviews por aí, parece que ela é bem odiada pelos fãs. E agora, em 2022, a gente vai ter uma nova adaptação dessa história para os cinemas, que vai ser dirigido pelo Gary Dauberman, o mesmo diretor de Annabelle 3. Esse filme está previsto para sair em setembro e ele também conta com a produção do James Wan. Mas é aquilo, de qualquer forma, a melhor adaptação de Salem que a gente tem e que a gente pode sempre comentar é Missa da Meia-Noite do Mike Flanagan. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz sobre a série aqui nos cards, mas eu já tinha falado lá um pouco sobre como a série é muito inspirada em várias outras coisas que o Mike Flanagan consumiu ao longo dos anos e Salem talvez seja a maior inspiração. São muito nítidas as semelhanças. Mas de qualquer forma, fica a minha recomendação: assista sim, tanto a série quanto o meu vídeo, e enfim, leia um livro também, pelo amor de Deus. Enfim, essas são algumas das minhas opiniões aqui sobre Salem, ou A Hora do Vampiro, ou sei lá como diabo você quer chamar isso. Eu gostei bastante e eu tô curioso para ver o retorno do Padre Callahan lá nos livros da Torre Negra. Mas eu gostei de ler esse livro aqui porque eu tava precisando de um respiro da saga, eu tava precisando de descansar. Por mais que eu esteja curtindo a experiência, não tô dizendo que é ruim, tá bom? Deixa aí nos comentários também se você conhece essa obra do Stephen King, se você já leu Salem e qual que é a sua opinião sobre o livro. E não esquece, é claro, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos para a gente poder ter uma expansão nessa nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Ah, eu esqueci de falar no meio do vídeo, mas enfim, no mês que vem a gente volta para falar sobre O Talismã, que é esse livro que é coescrito pelo Stephen King e pelo Peter Straub. E se você ainda está por fora de quais que são os livros que fazem parte aqui do projeto da Torre Negra, por que a gente de repente parou de falar da saga e começou a falar de outros livros, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem uma planilha explicando todos os livros que a gente vai ler e também os links dos vídeos que já saíram, tá bom? Então tá bom.